Olá, boa tarde. No domingo, mais de 156 milhões de brasileiros têm um compromisso com a democracia. Vamos escolher quem será o presidente do Brasil nos próximos 4 anos. Além disso, 12 estados também vão eleger governadores. No Jornal da Justiça de hoje, vamos saber como estão os preparativos no Tribunal Superior Eleitoral para acompanhar todo o processo de votação e de apuração dos votos. O segundo turno das eleições é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Saiba o que pode e o que não pode na hora de votar. Fica proibido levar para a urna aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer outro equipamento que possa comprometer o sigilo do voto. 1 ano da decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou injúria racial crime imprescritível. E ainda dispensa discriminatória. Por decisão do Tribunal Superior do Trabalho, uma auxiliar administrativa diagnosticada com lúpus vai ter as funções restabelecidas. O segundo turno das eleições, como sabemos, será neste domingo. Vamos ao Tribunal Superior Eleitoral para saber como estão os preparativos por lá. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Mariana Fabre. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Mais uma vez eu estou aqui no Centro de Divulgação das Eleições, na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Essa estrutura está montada desde o início do mês. E assim como no primeiro turno, os profissionais da imprensa vão estar concentrados aqui, acompanhando a divulgação dos resultados da eleição em tempo real. No dia 30 de outubro, agora, mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores vão poder escolher presidente e vice-presidente da República. E, além disso, em 12 estados também serão eleitos governadores. A gente lembra que as eleições, a votação começa das 8 da manhã e vai até às 5 da tarde, seguindo o horário de Brasília. E quem não votou no primeiro turno vai poder votar para o segundo turno normalmente. As urnas estão distribuídas em 5.570 municípios brasileiros e mais 181 cidades do exterior. Aqui no TSE, no domingo, o TSE vai promover uma transmissão ao vivo, que vai começar ao meio-dia e vai ser transmitida nos perfis oficiais do TSE, no YouTube, Facebook, TikTok, Quai, além da TV Justiça e mais de 20 emissoras públicas parceiras. Ao longo do dia, as nossas equipes vão acompanhar a votação em todo o país, em sessões de todo o país. E a partir das 5 da tarde começa a apuração dos votos. Mas a transmissão, ela só termina quando forem divulgados os resultados finais, o que está previsto para acontecer aí por volta das 9h30 da noite. E agora, Guilherme, eu trago uma última informação. Terminou agora há pouco uma sessão extraordinária convocada pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Na pauta foram analisados 5 pedidos de direito de resposta da Coligação pelo Bem do Brasil relacionados aí à propaganda eleitoral. Então ficou definido que em uma nova sessão extraordinária, que será realizada ainda hoje às 7 da noite, o mérito das questões será analisado. Por hoje é só. Guilherme, eu volto com você. Obrigada. Obrigado a você. Tchau, Mariana. E agora vamos ver o que pode e o que não pode até o dia das eleições. Nesta sexta-feira é o último dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. As propagandas pagas em imprensa escrita também ficam proibidas depois desta data. É também o último dia para que sejam realizados debates entre os candidatos. Amanhã, dia 29, é o último dia para a propaganda eleitoral em carros de som e alto-falantes e para a distribuição de material gráfico. As carreatas e caminhadas podem acontecer até às 10 horas da noite. Já no domingo, no dia da votação do segundo turno, fica proibido levar para a urna aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer outro equipamento que possa comprometer o sigilo do voto. Manifestações coletivas com roupas padronizadas, bandeiras, broches e adesivos em apoio a um candidato ou partido político também não podem acontecer. E é crime fazer publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de propagandas digitais na internet, propaganda de boca de urna e divulgação de material de campanha.
O Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento que discute se a condenação imposta por tribunal do júri deve ser cumprida imediatamente ou se é preciso aguardar o julgamento de todos os recursos para ser aplicada. O caso, que tem repercussão geral reconhecida, será analisado em plenário virtual. O recurso extraordinário foi apresentado pelo Ministério Público de Santa Catarina contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou a prisão de um homem condenado pelo Tribunal do Júri por feminicídio duplamente qualificado e posse irregular de arma de fogo. O STJ entendeu que a pena não pode ser executada apenas com o veredito do Tribunal do Júri, sem que sejam esgotados todos os recursos. No STF, o Ministério Público alegou que a decisão do Tribunal do Júri é soberana, como determina a Constituição Federal, e, por isso, deve ser cumprida imediatamente. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, atendeu o pedido do Ministério Público de Santa Catarina e propôs a tese de que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelos jurados, independentemente do total da pena aplicada. Na decisão, o ministro citou números do Tribunal de Justiça de São Paulo para explicar que são raros os casos em que a decisão popular é submetida à instância superior. Barroso explicou ainda que, segundo o levantamento dos casos em que há recurso, menos de 2% passam por um novo júri. No voto, o ministro diz que a legislação penal e a jurisprudência admitem a revisão dos julgamentos em hipóteses raríssimas, como nos casos em que a decisão é contrária à prova ou quando houver nulidades durante o processo. Além disso, o Tribunal Estadual não pode mudar a decisão da vontade popular manifestada pelos jurados com relação à autoria e materialidade do crime. Ao final, Barroso explica que a realização de um novo julgamento não significa a absolvição do réu. O ministro Dias Toffoli acompanhou o relator. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski divergiram porque entenderam que a soberania do Tribunal do Júri não afasta o direito constitucional da presunção da inocência. O julgamento deve ser finalizado no dia 9 de novembro. O Conselho Nacional de Justiça avalia a ampliação de experiências aplicadas em tribunais dos estados para melhorar o atendimento em processos que envolvem tratamentos de saúde. Num seminário nesta quinta-feira, os conselheiros acompanharam a apresentação de 2 estudos sobre o tema. O primeiro estudo apresentado foi do pesquisador Jânio Gustavo Barbosa. Ele elaborou uma metodologia para monitorar 47 mil processos judiciais em casos de pacientes com câncer que tramitam no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O uso da ferramenta foi considerado satisfatório, os metadados foram considerados importantes, inclusive do ponto de vista dos magistrados, para ter tempo médio do processo, saber, inclusive, fazer análise das tutelas, a relação das tutelas com os provimentos ou os não provimentos da sentença final. O júri consegue também fazer, consegue pegar agravos e recursos também, ele consegue fazer essa divisão em bancos de dados separados. A juíza Fabiane Borges Saraiva, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, apresentou uma pesquisa sobre a aplicação de um protocolo para prevenção e solução de conflitos em saúde. O objetivo da metodologia é resolver os casos antes de eles se tornarem processos judiciais. O Poder Judiciário como um mediador político das políticas públicas. O papel do Poder Judiciário, ele pode ter esse papel, ele deve, inclusive, nas políticas públicas, que é o que o constitucionalismo dialógico traz para ações constitucionais, e eu tentei colocar nas ações pré-processuais, nas situações pré-processuais. O Seminário de Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas Judiciárias é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça para divulgar e debater metodologias, estratégias e resultados alcançados por meio de pesquisas desenvolvidas pelo CNJ. O público-alvo são magistrados, servidores e pesquisadores do sistema de justiça, que buscam alternativas para melhorar a prestação de serviços do Poder Judiciário. Isso porque, numa visão antropocêntrica do direito, toda melhoria na prestação jurisdicional reflete diretamente na melhoria da vida do jurisdicionado, né? Uma resposta mais célere, mais adequada ao seu dilema humano.
Então, essa preocupação é uma preocupação que converge para os fins humanísticos do direito, né? Que sempre devem nortear a nossa, pelo menos deveriam nortear a nossa atividade, a melhoria da vida das pessoas diretamente. Veja a seguir. Hoje faz um ano da decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou injúria racial crime imprescritível. Os detalhes estão no próximo bloco. Todo mundo tem muitas dúvidas em relação à utilização das urnas eletrônicas, em relação à sua confiabilidade, lisura e imparcialidade nas eleições. É importante que se saiba de antemão que o eleitor hoje ele pode procurar o TSE e perguntar sobre essa segurança digital da urna eletrônica e ser esclarecido disso, assim como os outros órgãos são, a OAB, o Ministério Público e os partidos e coligações que volta e meia pedem esses testes, que esses testes sejam realizados de maneira pública. Hoje faz um ano que o Supremo Tribunal Federal considerou a injúria racial imprescritível, assim como o crime de racismo. A decisão foi tomada pelos ministros ao analisarem o caso de uma mulher acusada de injúria racial e que pedia a prescrição do crime cometido por ela. Essa decisão, que sinalizou o posicionamento do Supremo, pode ser aplicada em outros casos que acontecem por todo o país. Há 10 dias, o humorista e músico Ed Júnior foi vítima de racismo no condomínio onde mora, na zona oeste de São Paulo. Não encosta na minha cachorra. O condomínio determinou que a vizinha de Ed vai pagar uma multa 10 vezes o valor do condomínio. Ed tem sido alvo de vários ataques racistas da vizinha e do filho dela. Além da multa, o condomínio pretende tomar outras providências. A deliberação quanto uma propositura de uma medida judicial visando justamente a manutenção do sossego, salubridade, segurança e os bons costumes do condomínio. Então, o que se vai se buscar nesta terceira ordem do dia é justamente saber se o condomínio, se os condôminos entendem por uma ação de afastamento ou até mesmo por uma ação de expulsão. Andresa Souza também foi vítima de preconceito. No ano passado, câmeras de segurança do restaurante em que ela se apresentava registraram a situação. O caso foi parar na Justiça e tramita na 6ª Vara Criminal de Brasília como injúria racial. Ela subiu ao palco e disse que eu havia errado a letra. Eu fiquei surpresa porque, geralmente isso não acontece, mas aí de forma educada, eu agradeci, disse que ia aprender a letra, mas ela continuou insistindo, dizendo que eu deveria aprender a cantar, que eu estava errada. E aí, pela insistência dela, eu, de maneira cortês, falei, não, tudo bem, vou aprender. E como se estivesse falando, você pode se retirar, que eu já tenho que continuar, né? Só que ela continuou insistindo. Pela insistência dela, ela acabou se irritando de alguma forma, não sei. E aí, ela me bateu, deu 2 tapas no meu braço, e saiu dizendo palavras, falando essa negra tem que aprender a cantar, e de forma debochada. Algumas pessoas do salão viram, né, a situação, me acolheram, eu fiquei desestabilizada, chorei bastante, fiquei assim, extremamente chocada com a situação, nunca tinha passado por isso. A injúria racial é quando a ofensa atinge a dignidade de uma pessoa específica em razão da cor, da raça, etnia, religião, idade ou deficiência e está prevista no Código Penal com pena de até 3 anos de prisão e multa. O racismo é quando a ofensa é cometida contra uma coletividade, com pena que pode chegar a 5 anos de prisão, também por causa da cor, raça ou etnia. A Constituição Federal torna esse tipo de crime inafiançável e imprescritível. Em 2020, o plenário do STF analisou um caso em que uma mulher de 80 anos pedia a prescrição da condenação, ocorrida há mais de 4 anos, por ter ofendido uma frentista em um posto de combustível no Distrito Federal com termos racistas. Ela foi condenada a 1 ano de prisão e pagamento de multa por injúria racial. Para ela, o crime estaria prescrito e a punição não poderia ser aplicada.
mas a maioria dos ministros considerou a injúria racial como forma de racismo e, por isso, o crime também é imprescritível. Assentando que o crime de injúria racial, por quanto espécie do gênero racismo, é imprescritível e, por conseguinte, não há como se reconhecer a extinção da punibilidade que se pleiteia na impetração. Para a gente entender ainda melhor o assunto, a repórter Carolina Chaves conversou com a juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Luciana Maranhão. A juíza é integrante da Comissão de Igualdade Racial da Associação dos Magistrados Brasileiros. Quais as principais mudanças legislativas observadas ao longo dos anos? Após 88, com a Constituição Cidadã, que o crime de racismo o crava como inafiançável e imprescritível, aí nós teremos a Lei CAO na sequência, posteriormente a Lei 94/59, que também vai incluir ali o crime de injúria racial no Código Penal, e posteriormente nós temos toda uma legislação com o Estatuto da Igualdade Racial, que insere as mensagens de internet de conteúdo discriminatório como crime, através, é claro, através de uma decisão judicial para haver uma investigação, uma interdição de mensagens, e, na sequência, as leis 12.735 de 2012 e a 12.737, que alteram o Código Penal para incluir os crimes cibernéticos. É mais ou menos esse o panorama normativo sobre os crimes de racismo e contra todas as formas de discriminação. Agora, doutora Luciana, a decisão do STF citada na reportagem, julgou um habeas corpus e, por isso, se aplicou a um caso específico, mas eu queria saber da senhora qual o alcance dessa decisão, Ela atinge todos os casos de injúria racial? Como é que fica? Repare, Carol, que o HC 154 de 2048, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, há um ano, nós estamos há um ano, o crime de injúria racial foi elevado a uma espécie de gênero do racismo. Com essa equiparação, a prática desse crime passa a ter esse vigor constitucional e que o torne prescritível e inafiançável. É importante entender que a injúria racial é um crime contra a honra. E ele ofende um bem jurídico de alguém, de uma pessoa individual. E o crime de racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos. Então, a injúria racial, por ser um crime contra a honra, obedece a uma regra geral. Ou seja, a eventual ação penal proposta, ela tem natureza privada. O ofendido é que tem que entrar com a ação e seguir adiante. Com isso, havia, à época, um prazo decadencial para a propositura dessa ação, que era de 6 meses. E, se não houvesse a propositura, esse direito subjetivo perdia sua força. Também havia outro aspecto interessante, que, mediante o ajuizamento dessa ação, correria o risco de prescrição. Essas hipóteses, principalmente o decurso do tempo, ela traz e levam, ao fim e ao cabo, levam à sensação de impunidade. O que traz é um evento danoso, frustrante, não só para a vítima, quanto para a sociedade em geral. Então, aí o reforço para se entender essa guinada hermenêutica que o Supremo Tribunal Federal entende por interpretar a injúria racial como uma espécie de racismo. Então, o HC, no HC, é uma fixação de tese pela Suprema Corte, o que uniformiza o entendimento sobre essa legislação federal, que é o Código Penal nosso. Então, o que é que acontece? Diante dessa grandeza, claro, diante da grandeza constitucional que o racismo e a injúria racial possuem. Portanto, um juiz e uma juíza, no caso de injúria racial, deverá seguir esse entendimento. Porém, se entender diferente, esse juiz ou juiz, ele assumirá, recairá sobre ele o ônus argumentativo do contrário. Ok, doutora. Agora, as pessoas estão mais cientes no combate ao racismo no Brasil, e por isso estamos observando mais denúncias. Sim, nós vivemos numa sociedade informacional, então é impossível você descolar essa ideia de eventos que possam ocorrer, que possam ser registrados em qualquer forma de mídia, diferentemente do que ocorria no passado, que era geralmente uma coisa no privado, individual, difícil de constituir prova. Hoje em dia isso
bastante superado. Ok, doutora, é isso. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV Justiça e discutir esse assunto muito importante e urgente para o Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Veja a seguir. Tribunal Superior do Trabalho determina a reintegração ao trabalho de auxiliar administrativa portadora de lúpus. As informações em instantes. A Justiça Eleitoral trabalha com muito afinco e tem um quadro de funcionários que é o que garante a eleição. Não são os juízes, os que passam temporários, que passam por lá em todas as esferas. São os funcionários da Justiça Eleitoral que, com amor e muita dedicação, exercem as suas funções e garantem um pleito seguro, honesto, correto e, principalmente, rapidamente apurado. O Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento de 5 ações que tratam do rol de cobertura de planos de saúde. O julgamento em sessão virtual começou nesta sexta-feira e tem previsão para encerrar no dia 9 de novembro. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele considerou que, com a Lei 14.454, aprovada em setembro deste ano, já existe uma solução para os casos excepcionais que exijam a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, o que não havia antes. Portanto, o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, julgou prejudicados os pedidos feitos em 3 ações propostas. E nas outras 2 ações, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade. No voto, o ministro disse ainda que é preciso fazer uma avaliação do custo-benefício, com base nas mensalidades pagas pelos consumidores para definir o rol de cobertura e as taxas para custear os tratamentos de saúde. Dispensa discriminatória. Por decisão da 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, uma auxiliar administrativa diagnosticada com lúpus vai ter as funções restabelecidas. Ao pedir na Justiça Trabalhista para ser reintegrada ao emprego, a auxiliar administrativa alegou que foi dispensada por ter lúpus, uma doença autoimune. Segundo a trabalhadora, a necessidade que tinha de se ausentar do trabalho por questões de saúde não era bem vista pelos gestores. Na defesa apresentada no processo, a empregadora contestou a alegação e justificou que a demissão ocorreu por causa de um projeto de reestruturação que resultou na dispensa de 180 empregados ao longo de 3 anos. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, reformou a decisão de 1º grau que havia considerado a dispensa discriminatória. Segundo o TRT, não havia nos autos do processo provas que pudessem comprovar a discriminação. Assim, o regional considerou válida a rescisão sem justa causa. Mas a empregada entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 2ª turma, ministro José Roberto Pimenta, votou para restabelecer a sentença de 1º grau. Ele considerou que o lúpus é uma doença que pode sim levar ao reconhecimento de dispensa discriminatória. O ministro destacou que a súmula 443 do TST presume discriminatória a despedida do empregado diagnosticado com vírus HIV ou outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. O magistrado observou que o lúpus demanda tratamentos multidisciplinares e contínuos. Para ele, não resta dúvida de que a funcionária foi dispensada no momento em que necessitava de recursos para custear o tratamento, não sendo razoável não se supor que a dispensa não tenha decorrido de ato discriminatório. Além disso, o relator observou que cabia à empresa provar no processo que não cometeu discriminação ao demitir a auxiliar administrativa. Se se trata de doença que se enquadra na hipótese da súmula 443, é ônus da reclamada provar. Ela é que tem que provar que a dispensa da reclamante se deu por algum motivo socialmente justificável.
e não simplesmente dizer que dispensou sem justa causa. Todos os ministros da segunda turma acompanharam o voto do relator. Além de reintegrar a trabalhadora nas mesmas condições, a empregadora deverá pagar as parcelas devidas desde o afastamento. A empresa entrou com embargos de declaração, ainda sem data para julgamento. O Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima tarde, um excelente fim de semana e, claro, boas eleições. Tchau.